Nesta lição de HTML, falaremos um pouco sobre alguns elementos utilizados para formatação de parágrafos. Na origem do HTML, tínhamos as tags para marcar textos como negrito e itálico. Também tínhamos tags para marcar elementos como fortes ou realçados e enfatizados. É visível que no Chrome, e na verdade, na maioria dos navegadores, na configuração default, o comando strong e o comando b e o comando em e o comando i têm, respectivamente, os mesmos resultados, visualmente falando. Aqui aproveitaremos para falar um pouco sobre a diferença entre semântica e layout. Com a evolução da especificação HTML e a criação da linguagem CSS, que se tornou a linguagem responsável por definir o layout de uma página HTML, enquanto que o HTML seria responsável apenas pela semântica, estabelecendo o significado dos diferentes elementos, as tags B e I caíram em desuso, passaram a não ser mais recomendadas na especificação. Por quê? Porque eram tags puramente de definição visual. Aquele texto estaria com um visual em negrito, aquele texto estaria com um visual em itálico. Não eram tags que especificavam a semântica do elemento, que era, a partir de determinado momento, a tarefa do HTML. Em HTML5, temos uma nova especificação destas tags. O elemento B passa a representar um trecho de texto destacado, mas sem nenhuma importância extra. Já o elemento strong define um texto como particularmente importante. Isso fará diferença, por exemplo, quando estivermos considerando a leitura que um sistema de pesquisas como o Google fará em relação a uma página. Ele deveria considerar mais importante um elemento marcado como strong, pois no nosso HTML estamos dizendo que aquele elemento é importante, mesmo que visualmente, por hipótese, ele apareça da mesma maneira que um elemento B. O elemento I marca textos que mereçam um destaque de entonação de voz, enquanto o elemento em enfatiza um determinado segmento de texto. O mais importante para quem desenvolve páginas HTML é ter sempre em mente que os elementos B, strong, I e M não são elementos que definem o visual da página. O CSS definirá esse visual. No HTML5, portanto, todos esses 4 elementos são válidos, cada um com uma sutil diferença em relação a B strong, em relação a I e M, no significado atribuído a determinados elementos. O CSS é que irá definir como esses elementos serão exibidos numa página. Se não houver o CSS, por default, B e strong vão ser exibidos da mesma forma, I e M serão exibidos da mesma forma, mas hoje devemos entender que qualquer página profissional tem uma especificação CSS que define a forma como ela é exibida.